Thanos é um dos muitos vilões que a Marvel fez ele ter um destaque não só em poder, mas também em história. De muitas batalhas, desde os Vingadores e até mesmo entidades cósmicas, Thanos chegou a enfrentar. E nesse vídeo de hoje, quais são os personagens que o Thanos venceria e os que ele não conseguiria vencer. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. Thanos, ele é um dos muitos vilões mais poderosos e também temidos da Marvel, capaz de enfrentar e derrotar muitos heróis mais poderosos do universo. No entanto, existem personagens que apresentam desafios consideráveis para ele. Entre os personagens que o Thanos seria capaz de vencer estão a maioria dos Vingadores, por exemplo, como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra, bem como muitos outros heróis do universo Marvel. Thanos também seria então capaz de derrotar vilões, como por exemplo o Doutor Destino e Galactus também. No entanto, existem personagens que apresentam um desafio ainda maior para o Thanos, como o Surfista Prateado, por exemplo, que possui então poderes cósmicos, ou mesmo o próprio Beyonder, um ser extremamente poderoso com habilidades quase ilimitadas. Mesmo com suas forças e habilidades induzidas, Thanos encontraria dificuldades para poder derrotar personagens como esses aqui que eu citei no exemplo. E bora então conferir personagens que ele venceria e os que ele não conseguiria vencer. Mas antes, não se esquece, dá aquela moral aqui pra mim, deixando aquele like aqui embaixo no vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos de quadrinhos, batalhas e todo o universo fictício entre personagens poderosos. Na recomendação de HQ de hoje, eu recomendo então para vocês a HQ Thanos Relatividade Infinita, com o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Você pode adquirir essa HQ lá na Amazon comprando por esse link na descrição ou no comentário fixado. Você ajuda o nosso canal aqui demais. Muito obrigado e bora pro vídeo. Vence Damage DC. Damage ou Dano é uma versão do Hulk da DC, só que não é tão poderosa assim. Ethan, um humano normal, sempre quis ser um super-herói, como um Superman, né? Mas não tinha nenhum tipo de poder. Então ele percebeu que a melhor maneira de ajudar era entrar então para o exército. Enquanto ele então se alistava, ele teve a chance de experimentar o soro do super soldado e aceitou essa proposta. Só que dentro dele, isso acabaria então criando um monstro. Ao contrário do Bruce Banner, Ethan não tem transtorno dissociativo de identidade. Porém, o Dano ou Damage é sem dúvida a outra coisa ocupando o corpo do próprio Ethan. Damage, ele é excepcionalmente poderoso, podendo então destruir o Esquadrão Suicida em apenas 3 minutos e 2 minutos mais lento do que a Mulher Maravilha teria feito na luta contra eles. Ele consegue então lutar no mesmo nível que a Mulher Maravilha por quase 56 minutos, saindo então da luta só no final porque ele voltaria a ser o Ethan quando sua hora acabasse. A Mulher Maravilha alegou que ele então atingiu com mais força do que jamais havia sido atingido. É óbvio que ela pode então exagerar um pouco, já que ela foi atingida pelo Doomsday, Darkseid, Superman e muitas vezes, né, que ela chegou a enfrentar. Ele é poderoso o suficiente para poder enfrentar membros da Liga da Justiça imediatamente, seguido por lutar contra o Superman por quase 36 minutos, acertando então não só uma vez, mas 2 vezes o Flash. Superman então lhe afirma que o Damage ele atinge com mais força do que ele já havia sido então atingido antes, o que obviamente também é um pequeno exagero que o Superman fez, né? E também o seu próprio autor também. Só que tem um porém nisso daí tudo. Damage, ele não é realmente tão poderoso assim. Sim, ele é super forte, quase imune a danos. No entanto, existe maneira de derrubá-lo. Ele pode ser então estrangulado, se você conseguir então dominá-lo e também de alguma forma impedir ele de respirar. Você então pode derrubar ele, assim como a Era chegou a fazer. Ele também então ele é altamente suscetível à telepatia e também a ser possuído. Ele também pode ser então danificado por vermelho ou o verde. Ambos são energias primordiais do universo DC. Dano ou Damage, ele é excepcionalmente poderoso, mas ele está abaixo do Superman e de outros super seres fortes. Thanos, ele é inteligente como ele é, ele saberia como lidar com o Damage. Afinal de contas, ele já enfrentou caras muito mais fortes que ele. Perde Senhor Destino. Senhor Destino, ele é um mago extremamente poderoso. A diferença dele em comparação com o Doutor Estranho é que o Dr. Fate ele é mais agressivo com seus oponentes. Ele não se importa com as consequências, porque ele serve diretamente ao Senhor da Ordem. Destino é tudo. Ele consegue então ver o destino das situações que ele está então observando. E é por esse motivo que faz dele ser um dos caras, um dos maiores problemas que os personagens da DC enfrentam ele. E logo depois que o universo começou, os Senhores do Caos e da Ordem nasceram e começaram então a sua guerra eterna. Um desses Senhores da Ordem desceu ao Antigo Egito e se tornou então Nabu, o sábio. Nabu se torna então parte de qualquer um que possua o capacete do destino, a amuleto de Anubis e a capa do destino. Enquanto então Thanos enfrenta seres cósmicos como Galactus ou mesmo os Vingadores, né? Seu destino ele enfrenta diretamente Espectro,
os Lords do Caos e muitos outros seres. Além disso, Senhor Destino sobreviveu estando então em Pralaya, que a quem existia antes de tudo, e é um lugar onde até a presença acabará caindo no esquecimento. E o Senhor Destino foi capaz de testemunhar a criação vindo a ser nada. Destino tem poder suficiente para poder lidar com Thanos sozinho. Vence Estelar. Estelar é uma das membros dos Jovens Titãs mais poderosas. Ela é bastante semelhante aos Kryptonianos, né? Pois ela também absorve seus poderes de um sol amarelo. Ela é considerada então a segunda Titã mais poderosa dos Jovens Titãs. Ela já sobreviveu casualmente ao espaço profundo. Pode então destruir naves do Brainiac facilmente. Pode viajar em velocidade da luz. Já derrotou a Moça Maravilha, o clone do Superboy. Já lutou de pé de igualdade com a Mulher Maravilha também. E principalmente enfrentar a sua irmã Blackfire. O ponto principal da Estelar é que ela pode então absorver energia. O Thanos ele pode usar rajada cósmica de energia. Isso poderia então causar problemas para o Thanos, porque esse poder dele só iria então alimentar ainda mais o poder da Estelar, facilitando então e muito a possível vitória dela. Essa luta teria que ser considerada a possibilidade do Thanos usar então outras das suas habilidades, inclusive então a sua inteligência, para poder vencer. Eu acredito que ele poderia sobreviver aos ataques da Estelar, já que ele então sobreviveu sendo então sugado por um grande buraco negro. Enfrentou Thor, Odin, Sulfeito Prateado e muitos outros. Eu acredito que ele poderia contra-atacar a Estelar dependendo do modo que ele fizer isso. Mas a força, resistência, habilidade, inteligência e atributos no modo geral ele tem, e ele poderia se vencer a Estelar. Perde Impiedoso. Uma das versões do Batman que se corrompeu às trevas, o Impiedoso foi capaz então de matar Ares e invadir o Monte Olimpo. Ele tem o conhecimento das técnicas de luta amazônica e força para poder cambalear a Mulher Maravilha. Além dele também poder lutar por 3 dias, ele também tem o poder de Ares multiplicado por 100 depois de tirar então o seu capacete dele. E por ter esses poderes do Ares, em tese ele também teria e também pode fazer os mesmos feitos do Ares. Por exemplo, manipular almas até um certo ponto, lançar ataques telepáticos, dentre muitas outras coisas. Ele absorveu então projetos Valhalla, uma bomba projetada para poder derrubar qualquer herói sem problemas. Ele também tem uma espada flamejante que desintegra soldados da Argus ao seu redor. Ele também pode então influenciar os outros a se voltarem uns contra os outros. Pode também aguentar um golpe de 2 Flash. Tenho certeza que ele conseguiria vencer o Thanos até com uma certa facilidade. Vence Grande Barda. Apesar de ser uma das mais famosas dos Novos Deuses de Apocalipse, né? E também forte também, Big Barda, ou a Grande Barda, diferente de muitos outros heróis, por mais que ela fosse a líder das fúrias femininas, né? Que serviu então ao Darkseid, Big Barda não é brincadeira, cara. Uma das mulheres mais fortes do universo DC, Big Barda bate de frente contra qualquer um, facilmente também, heróis como Mulher Maravilha e Superman também. Muito mais poderosa do que qualquer outro novo deus. Ela também foi uma das membros da Liga da Justiça da América e também das Aves de Rapina. Considerada então uma das melhores guerreiras corpo a corpo de toda a DC, a sua habilidade é ainda maior graças a que ela tem o seu poder de nova deusa. A Big Barda então possui muitos poderes incríveis, incluindo também teletransporte, invulnerabilidade, rajada de energia, graças então ao seu bastão poderoso, e ela também é imortal, pode então voar com a ajuda da sua tecnologia e sabe usar qualquer arma possível. Levantou então 1 milhão de toneladas e também atingiu um planeta com força suficiente para que pudesse quebrá-lo ao meio. Considerando então tudo que ela tem de oferecer, seria muito poder para poder derrubar ela. E para o Thanos conseguir derrotar ela, ele teria que então estar upado nessa luta. Por exemplo, cubo cósmico, uma mana pro infinito ou qualquer outro artifício. Porque se for o Thanos base, a Grande Barda venceria ele sim. Perde Kyle Reynolds, Lanterna Branco. Kyle Reynolds se tornou então Lanterna Branco, obtendo então todos os anéis do Lanternas e também dominando as suas emoções. O anel do Lanterna Branco original foi então criado pelo Kyle Reynolds, que era mais poderoso do que o próprio qualquer outro anel do Lanterna existente. Continha então os poderes de todos os outros anéis. Kyle Reynolds também, como verdadeiro Lanterna Branco, fez mudanças como códigos operacionais de vida e também criando uma entidade poderosa chamada então de Oblivion, acelerando então a vida, ressuscitando então o planeta vivo, recriando então a parede da fonte, recriando então a vida com seus passos, realidade alterada para que o retorno da fonte seja então possível, e com o ataque evaporou então um exército inteiro. Existem 2 versões do anel do Lanterna Branco, o pré-Flashpoint e os 952. Os anéis do Lanterna Branco
pré-Flashpoint eram poderosos, pode então reviver as pessoas dos mortos, derrotar os Lanternas Negros, que eram então Lanternas malignos imortais, e pode também reviver tudo. Os Lanternas do 952, os Lanternas Brancos, já são uma história completamente diferente. O Kyle Reynolds tinha então Lanterna Branco e ele era tão poderoso que os Guardiões do Universo eram inferior aos Lanternas Brancos. O poder do Lanterna Branco do 952 era como se fosse enfrentar Superman, Mongul, Brainiac, Darkseid, tudo de uma vez só. Kyle Reynolds, Lanterna Branca, ele é 7 vezes mais poderoso que qualquer outro Lanterna normal. E só pra mim o Thanos não teria chance nenhuma. Vence o GOG, DC. Se você me perguntar, Thiago, GOG realmente poderia vencer o Thanos? Eu lhe responderia que não, ele não conseguiria vencer. Para falar a verdade, Thanos tomaria uma surra bonita. GOG seria então como se fosse o novo deus junto com o deus antigo. Ele fugiu da guerra antes que algo sério acontecesse, mas quando ele mergulhou na Terra, ele se perdeu. No entanto, ele ficou então aliviado depois que William Mephisto pegou um item dele e isso lhe deu um imenso poder para se tornar então GOG. GOG e Magog tiveram então muitos tipos de origem na DC. GOG fugiu então deixando seu item de poder, onde o William Mephisto, que eu citei agora, recuperou a arma lá, fazendo então com que ele pudesse se transformar em GOG. A sua arma infernal era sobre o fato do Superman, cerca de um ano atrás, não ter conseguido salvar as pessoas da explosão de Kansas. Os dois Supermans afirmaram que o GOG ele tem super força, teletransporte e manipulação de energia. GOG ele é poderoso o suficiente para poder dominar o Hércules numa luta, onde o mesmo Hércules já venceu o Superman, até ser derrotado então pelo próprio Superman do Reino da Manhã. Mephisto se transformou em GOG, e isso é mostrado então na caverna selada em que ele fugiu. Até o Homem Infinito tinha poucas esperanças de vencer o GOG. GOG ele pode facilmente enfrentar a Sociedade da Justiça da América com facilidade. Ele também pode sobreviver facilmente à maçã do Gavião Negro, feito de metal. Nietzsche tancou o golpe da Poderosa, já dominou 2 Superman numa luta, tocou o golpe do Lanterna Verde e também do próprio Obsidian. Fora que ele também tem essa forma final lá que ele fica mais poderoso, né? De fato, o GOG ele varreria o Thanos na porrada facilmente. Mas se considerarmos então o Thanos com um up de poder, como citei lá, como eu mencionei, com a Grande Barda, Manopla Infinito, Cubo Cósmico e dentre muitos outros, o Thanos já consegue ter mais chance de vencer o GOG sim. Perde Gabriel Hansbroyer. Gabriel, o arcanjo, um dos arcanjos da DC, Arcanjo Demiurgo, que foi responsável então pela criação do multiverso DC, foi ele que impôs o padrão do mundo em qual ele esfriava. Ou seja, foi ele quem acrescentou toda a complexidade da criação, já que ele é um dos 3 arcanjos demiurgos, que rivaliza então com seu irmão Lúcifer e Miguel. Ele é um dos principais anjos, tem então autoridade sobre os outros anjos como Ibriel. Ele pode então desafiar Lúcifer em combate. E uma curiosidade aqui é que ele também derrotou ele, o Lúcifer, mas principalmente devido ao fato que a presença torna então o Lúcifer mais fraco. Gabriel foi quem lançou todos os pecadores. Ele foi o único a trazer as pessoas de perto de Alá, o deus islâmico, Ele já então matou um anjo. Junto com Lúcifer, eles estão conseguindo então derrotar uma horda de demônios. Ele também pode facilmente sobreviver a ser torturado do inferno e também destruir um guarda demoníaco. Como ele é um anjo, seu status ele é alto, até mesmo pela própria Mazenken, que estava então inquieta ao se ver Gabriel passando pelo próprio inferno inteiro. Afinal de contas, ela esperasse então que ele recuasse, Enfim, um arcanjo contra o Thanos, mesmo que ele tenha a Manopla Infinito, o Cubo Cósmico, ou até mesmo arriscando aqui, o Coração do Universo, talvez Gabriel poderia sim vencer o Thanos. Vence Madame Xanadu. Madame Xanadu é um ser antigo que vagou pela Terra por incontáveis séculos. As suas origens são diferentes com cada época que a DC conta, mas sua história de origem inicial colocou ela sendo então amaldiçoada por Merlin, onde ela sempre iria vagar pela Terra. Ela podia então prever o mal e o pavor que estava então por vir, mas foi incapaz de intervir ou praticar mais magia. Suas habilidades são basicamente onde ela pode então concentrar seus poderes sobrenaturais através de um baralho de cartas de tarô. Xanadu ganhou sua imortalidade depois então de vencer a morte em um jogo de cartas. Seus poderes foram então aprimorados devido à sua estreita conexão com o espectro. Xanadu com o tempo então recuperou seus poderes e o comando então de atuar e também intervir em coisas sobrenaturais. Ela é a meia-irmã de Arthur Pendragon, que escapou da queda de Camelot, fugindo então para Avalon. Sendo então uma poderosa feiticeira imortal, ela pode então até mesmo ter poder para isso, por exemplo, para poder derrotar o Superman, derrubar ele. Mas no combate 1x1, sem preparo algum, Madame Xanadu perderia para o Thanos. Perde Darkseid.
Eu já trouxe aqui no canal pra vocês um duelo do Thanos e Darkseid. É um pouquinho antigo, mas tem muita informação boa, com todas as suas versões possíveis, né? Por mais que o Thanos seja forte e poderoso, Darkseid, só com seu avatar, já tem um poder suficiente para poder derrotar o Thanos base, principalmente se ele usar então a Sanção Ômega. Se considerarmos a manopla do infinito, eu acredito então que o Darkseid ainda assim teria condições de vencer o Thanos, pois ele já enfrentou tantos seres que quebraram espaço e tempo, manipula a antimatéria, já lidou com a equação de vida e muito mais, e que o Thanos ainda assim teria dificuldade. Eu acredito então que atualmente, para o Thanos vencer o Darkseid, teria então que ser com o coração do universo ou com o regulador astral. Fora isso, considerando então que o Thanos base e o Darkseid também, Darkseid venceria o Thanos facilmente. Mas e você? Quem você acha que vence o Thanos? Comente aqui embaixo, faça sua lista aqui embaixo. E os personagens que o Thanos também conseguiria vencer, né? Para acompanhar mais vídeos como esse aqui, se inscreve no canal e sugira qual outro tema, qual outro personagem que você quer ver aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.